A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 2 do segundo trimestre de 2023, que traz por título A Igreja, uma Família Espiritual. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também a CEJDB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Lembrando a todos os professores dos pré-adolescentes, toda sexta-feira, às 9h05, está estreando o nosso vídeo completo, tanto a dinâmica como também videoaula. E às 14h da sexta-feira estreia a nossa dinâmica separada, tá bom? Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título A Igreja, uma Família Espiritual. Veja só, sempre recomendo que você possa iniciar suas aulas, se você é professor, com alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou estar deixando a sugestão da dinâmica. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: a igreja, uma família preparada. Veja só, o que é a igreja? O que significa ser igreja? Como nós devemos ser a igreja? Qual o comportamento da igreja? Porque a igreja é comparada à família. Se a sua família estiver bem, será que a igreja vai estar bem? Mas se na sua família estiver conflito, será que na igreja também terá conflito? Qual a relação entre família e igreja e família? Então é necessário você iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Mas eu tenho dito, quando você perguntar, é necessário você ficar em silêncio. Você não pode influenciar nesse momento a resposta dos seus alunos. É interessante você saber o grau de entendimento que tem os mesmos. Por isso, faça a pergunta e deixe eles participarem, falarem, faça aquela discussão abençoada, tá bom? Então, a igreja, uma família espiritual. Da mesma forma, por que uma família espiritual? Aonde há o Espírito? Qual deve ser o comportamento desse povo? Após você aplicar a dinâmica ou fazer essas perguntas, você agora vai apresentar o título de acordo com os conhecimentos teológicos que você tem. Por exemplo, a igreja, uma família espiritual. Meus irmãos, nessa lição vamos estar falando acerca da igreja de uma forma geral, com todos os seus membros. Por exemplo, eu não sou a igreja. Olha só, eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sou um dos membros da igreja, mas sozinho eu não sou a igreja. Eu posso ser templo do Espírito Santo, isso eu sou, mas a igreja é só você quando estiver todo mundo junto. A igreja é constituída de vários membros, então eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu só sou a igreja quando estou unido, quando estou em conexão com os demais irmãos. Você está entendendo a necessidade e a importância desse assunto? Tem muitas pessoas dizendo, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, sozinho não. Você é o templo do Espírito Santo? Sim, mas só é a igreja as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Eu sou membro, eu posso ser uma unha, né? Eu posso ser um pé, pode ser um dedo e assim por diante. Mas a igreja de Cristo é constituída por todos os santos, de todos os tempos, de todas as épocas. Mas eu dou glória a Deus, pois eu faço parte da igreja de Cristo Jesus, que vai morar no céu. Agora vamos para a nossa leitura oficial, que está no livro de 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Recomendo que você faça a leitura para que os alunos possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor, já que nem todos os alunos têm a revista, tá bom? E isso com relação à leitura oficial, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada diz: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Veja só, meus irmãos, os gentios são todos os que não são judeus. Todos que não são judeus, a Bíblia Sagrada e o povo de Israel tratam como gentios. Mas agora nós, que não somos judeus, mas também não somos mais gentios. Hoje nós somos a igreja de Cristo Jesus. Fazemos parte do povo de Deus. Você pode dar um brado de glória aí? Nós não somos mais gentios.
Hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja que vai morar no céu. Você pode dar um brado de glória? Amém. Agora vamos para a leitura devocional. Olha, poucos professores acabam valorizando. É que a leitura, irmãos, que você, enquanto professor, precisa incentivar seus alunos a fazer essa leitura de segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado. É por isso que toda semana eu estou postando no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no próprio canal Descomplicando Teologia, um cartaz bem bonito e organizado. Você pega esse cartaz, envia para os seus alunos e pode fazer pergunta, colocar nos status, que eles possam escrever um resumo e assim por diante. Mas é interessante você movimentar o seu grupo da EBD, os seus status, com a palavra de Deus, especialmente com relação à leitura devocional dos pré-adolescentes, tá bom? Acho interessante. Tem leitura para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. Ah, pastor, domingo não tem, porque é o título da nossa lição, tá bom? Só me seguir no Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou do próprio canal lá, Descomplicando Teologia, e vai ter acesso ao nosso Instagram e a vários materiais de subsídio teológico gratuito. Aproveita, meu povo! Agora vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. Observe. Você já parou para pensar como o nosso corpo, mesmo tendo vários órgãos e funções distintas, se integra de forma tão harmoniosa e perfeita? Nesta lição aprenderemos por que a igreja é chamada de o corpo de Cristo e a importância de sua existência como família espiritual. Veja só, a igreja de Cristo, a igreja ou povo de Deus aqui nesta terra, é comparada a um corpo. Só que esse corpo refere-se ao corpo de Cristo. Mas cada cristão se torna membro do corpo de Cristo quando aceita Jesus Cristo e permite ser transformado pelo poder de Deus. Quando nós falamos que os crentes, aqueles que aceitam Jesus Cristo, se tornam membro do corpo de Cristo, estou falando daqueles que verdadeiramente se converteram. Não são todas as pessoas que estão nas igrejas que fazem parte do corpo de Cristo. Você está entendendo? Você pode fazer parte do corpo da igreja, com relação à membresia da igreja, mas para fazer parte do membro do corpo de Cristo, para fazer parte da família de Deus, é necessário se converter, é necessário andar em novidade de vida. E nesta lição, vamos estar abordando exatamente isso, a comparação entre o corpo físico com a igreja de Cristo Jesus e sua importância de cada membro. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título, o corpo de Cristo. Observe, assim como o corpo possui muitos membros, cada qual funcionando pelo bem-estar de todo o corpo, semelhantemente a igreja é considerada o corpo de Cristo com seus vários membros. Observe o seguinte, a Bíblia Sagrada vai fazer uma comparação bem interessante acerca do corpo humano e o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, só que é a igreja que vai morar no céu. A igreja formada por pessoas salvas que aceitaram a Cristo Jesus. Logo, o corpo de Cristo é formado por a igreja. E cada igreja é formada por várias pessoas. Alto, baixa, magra, gordo, fala português, inglês, fala qualquer linguagem. Então a igreja de Cristo é formada por várias pessoas diferentes uma da outra. Essas pessoas diferentes são chamadas membros do corpo de Cristo. Por isso que eu disse no início que eu sozinho não sou a igreja. Eu faço parte da igreja, eu sou membro da igreja e preciso estar conectado, preciso estar unido, fazendo de tudo para que o corpo de Cristo possa estar bem, para que a igreja de Cristo possa estar bem. Então, meu trabalho, as minhas atitudes, as minhas falas, meu comportamento é para que o corpo de Cristo, no caso a igreja, esteja crescendo e desenvolvendo. Aí eu te pergunto, pré-adolescentes e professores dos pré-adolescentes, você tem feito isso? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item A da nossa lição, que traz por título, a igreja é semelhante a um corpo. Observe, sabemos que o corpo humano é formado por várias células, tecidos, órgãos e sistema. Cada estrutura é responsável por uma função, a fim de que o corpo permaneça vivo. Mesmo contendo tanta diversidade, tudo se combina perfeitamente e todas as partes estão unidas com um único propósito, possibilitar o exercício das atividades essenciais por meio dos 5 sentidos. Da mesma forma, a igreja é um organismo vivo, constituída de muitas partes. Por esse motivo, é também chamada do corpo de Cristo. Meu Deus do céu, viu? Irmãos, é algo sensacional quando você começa a comparar a igreja com o corpo. O corpo, para estar bem, todos os membros precisam estar bem. Você pode, se você cortar um pouquinho a sua unha, se você cortar um pouquinho o seu dedo, vai sentir uma dor que só o sangue de Jesus. Para que a igreja possa estar bem, da mesma forma, todos os membros precisam estar bem, precisam estar com saúde,
precisa estar cuidando do seu bem fazer, precisa estar se cuidando, se zelando. Então, assim como o nosso corpo precisa ser cuidado de todos os membros, não adianta proteger a mão e não proteger os pés. Não adianta proteger os pés e não proteger as mãos. O nosso corpo precisa ser protegido por completo, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos estar bem. Assim também é a igreja de Cristo Jesus. Para que a igreja esteja crescendo e desenvolvendo, cada membro, do porteiro da igreja ao pastor, precisa ser bem cuidado, bem zelado. Pois se o porteiro faltar, o culto já não é o mesmo. Se o tocador faltar, o culto já não é mais o mesmo. Porque está faltando a parte do corpo, está faltando uma parte do corpo de Cristo. E a igreja precisa procurar cuidar dessa pessoa para que não venha se afastar jamais da presença do Senhor. Então o corpo de Cristo precisa estar unido e fazendo de tudo para que esse corpo, para que a igreja possa estar unida cada vez mais. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: Deus pensou em cada detalhe do corpo. Observe. Quando estudamos a matéria da ciência na escola, aprendemos o fantástico funcionamento do corpo humano e suas muitas capacidades. Ele só consegue funcionar de forma tão harmoniosa porque Deus pensou em cada detalhe. Semelhantemente, Deus pensou no bom funcionamento da igreja. O apóstolo Paulo afirmou que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. É interessante você perceber, irmãos, a importância de cada membro. Como eu disse, o nosso corpo é completo. Quando o membro está doente, todo o corpo acaba sofrendo. Assim também é a igreja de Cristo Jesus. Deus deu várias funções, vários ministérios, e cada ministério é importante. O porteiro da igreja é importante, o pastor, o pregador, o zelador, a irmã que ora, a irmã que dirige, o professor da escola bíblica dominical. Todas essas funções são importantes para o crescimento da igreja e precisa ser zelado, valorizado e cuidado para que possa crescer e estar bem. Pois quando um membro desse não está bem, quando a professora da EBD não está bem, seus alunos não aprendem, não crescem na graça e no conhecimento. E se seus alunos que são pré-adolescentes não aprendem, como é que eles vão ser os pastores, vão ser professores, vão ser dirigentes do ciclo de oração, se vão crescer doentes? Eita, Jesus amado, está vendo a importância de cada membro do corpo de Cristo? É por isso que você tem importância, você tem valor, você é essencial para o crescimento da obra do Senhor, pois você faz parte do corpo de Cristo. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: Cada membro tem sua importância. Assim como um corpo possui muitos membros, cada um com sua função, unidos por um único propósito, assim também a igreja possui muitos membros, cada qual com a sua importância. Cristo é o cabeça, ou seja, a parte dominante, a nossa liderança. Nós somos os muitos membros que exercem funções específicas no corpo, unidos por um mesmo propósito. Cada membro contribui com o seu dom espiritual ou ministerial, visando a edificação espiritual do corpo de Cristo. Veja só, cada membro do corpo de Cristo tem sua função, tem o seu dom. Um sabe tocar, um sabe cantar, um sabe pregar, um sabe ensinar, um sabe orar, gosta de evangelizar, gosta de fazer missões. Deus chama cada pessoa específica para a sua obra. E cada um é importante. Já pensou se na igreja não tivesse ninguém que gostasse de zelar da igreja, cuidar da igreja com muito amor e dedicação? Então, para cada lugar, Deus tem uma pessoa específica, para cada necessidade. Agora, presta atenção, muitas pessoas acabam valorizando somente os cantores, os pastores e pregadores. As pessoas desprezam o zelador da igreja, as pessoas desprezam o porteiro da igreja, as pessoas desprezam as funções chamadas por muitos como inferiores. Mas para Deus não existe funções inferiores, existe chamada de Deus. Se Deus te chamou, você vai ter galardão em cima daquilo que você faz na obra de Deus. Por isso, faça com muita dedicação, com compromisso, com responsabilidade. Pois para Deus, presta atenção, para a sociedade, para as pessoas da igreja, acabam valorizando o cantor, pregador e pastor. Mas não se preocupe não, Deus valoriza aquele que faz as coisas com amor e voluntariamente.
Você faz, então fica despreocupado, pois tem bênção de Deus para a sua vida. Tem galardão de Deus. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal. Mas pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, meu Deus do céu. É todo o suporte necessário. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato conosco. Ou se quiser também, entra no nosso grupo de informações. O link do grupo vou estar deixando na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: Somos Irmãos. Você já deve ter percebido que entre nós temos o hábito de nos saudarmos e nos referirmos um ao outro como irmãos ou irmãs. Isso não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que quando aceitamos a fé em Cristo, passamos a fazer parte da família do reino de Deus. É por isso que a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, porque nós fazemos parte agora da igreja de Cristo Jesus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Mas preste atenção, as pessoas que fazem parte da família de Deus são aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que não fazem a vontade de Deus não são chamados na Bíblia Sagrada de filho de Deus. Você pode ver isso no livro de João, capítulo 1. Só é filho de Deus, presta atenção, só é filho de Deus aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, são chamados criaturas de Deus. Então, antes, nós éramos criaturas de Deus, mas quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filho de Deus. Você é um filho de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: Somos uma família. Por meio da adoção pela graça, somos reconhecidos como filhos de Deus e, consequentemente, irmãos uns dos outros. Sim, a igreja também é comparada a uma família. Isso diz respeito a termos um único Pai e estarmos unidos, sendo participantes de um mesmo corpo. A igreja é nossa família e podemos contar com ela em todos os momentos de nossa vida. Nela recebemos apoio, somos edificados, ouvidos, assim como auxiliamos no crescimento uns dos outros. A igreja precisa ser uma família. Mas vou abrir um parênteses, viu? Tem igreja aí que só o sangue de Jesus. Irmãos, a igreja é constituída por nós. Nós fazemos parte da igreja. Então, se na sua igreja você diz que falta amor em você. Se na sua igreja você diz que está tudo errado, está errado é você. Irmãos, a igreja de Cristo precisa estar unida, fortalecida. É para um irmão ajudar o outro. O irmão ajudar na necessidade, em oração, em consagração, naquilo que for necessário. O irmão precisa ajudar o outro, porque somos uma família. Mas hoje em dia, as pessoas não querem mais visitar, não querem mais ajudar no alimento, não querem mais fazer visita, oração, campanha. Isso traz uma deficiência dentro da família. Pois na família de Deus, um precisa ajudar o outro. Vou te perguntar, e você pergunta bem a sua turma: vocês têm ajudado o colega? Vocês têm ajudado o novo convertido a continuar na presença do Senhor? Vocês têm levado alimento, palavra, fortalecendo aqueles que estão fracos na fé? Pois essa é a função da família, ajudar uns aos outros. Você tem ajudado? Será que eu tenho ajudado? Pois falar é fácil, mas fazer é difícil. Mas aqueles que praticam, não aqueles que têm o conhecimento não, não aqueles que ensinam não, aqueles que praticam, aqueles que vivem a palavra, estes sim são os filhos de Deus. Agora vamos para o segundo tópico, o item B, que traz por título: Filhos do mesmo Pai. Observe, Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai.
Isso significa que ele é o único que possui inteiramente a natureza divina. Assim que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Deus nos adotou e desde então somos filhos por adoção do mesmo Pai Celestial. Essa irmandade é unida por um laço muito mais forte do que o sangue familiar terreno. Ela é unida pelo sangue de Jesus, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Observe o seguinte: todas as pessoas são criaturas de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus, foi permitida a sua criação pelo próprio Deus. Então somos criaturas de Deus. Mas quando a pessoa aceita Jesus Cristo, presta atenção, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, passa agora a ser filho de Deus, pois está reconhecendo o Filho unigênito de Deus. Porque filho unigênito fala da grandeza, da essência. Jesus Cristo é Deus, assim como o nosso Deus. Jesus Cristo também, ele é Deus. Ele não foi criado por Deus, ele não é criatura de Deus, ele também é Deus, é filho unigênito do nosso Pai. Mas no entanto, quando nós reconhecemos Jesus, Deus agora nos adota. Somos filhos adotivos de Deus. Eita, que maravilha! Somos filhos adotivos de Deus e fazemos parte agora da família real. E tem muitas pessoas por aí pensando que não é importante, que não vale nada. Vale sim, crente. Vale sim, você é importante. Você tem valor. Você faz parte da família real. E você tem uma morada lá no céu. Você pode até não ter dinheiro aqui nesta terra para comprar uma casa, mas você tem a morada lá no céu. Você pode dar um brado de glória? Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título Nossa Comunhão. Mas quer saber o seguinte: você já conhece as nossas camisas personalizadas? Veja só esse modelo. Não gostou não? No final desse vídeo vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no WhatsApp ou entrar no nosso grupo de informações. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Agora, segundo tópico, o item C, que traz por título Nossa Comunhão. Você já ouviu falar em comunhão? Comunhão vem do original grego koinonia e diz respeito à nossa união e companheirismo como irmãos em Cristo. A igreja primitiva, a igreja em seu início, era um exemplo de comunhão e por isso crescia e se fortalecia de forma maravilhosa. Eles eram unidos em tudo, tanto nos momentos de buscar a Deus, em oração e na palavra, como nos momentos das refeições e no socorro dos necessitados. Eles se alegravam com a vitória uns dos outros, choravam juntos nos momentos difíceis. A comunhão é indispensável para o crescimento da igreja. Somente unidos em uma só fé, por um só batismo e servindo ao mesmo Senhor, a igreja terá sucesso neste mundo. Meu Deus do céu, viu? Está faltando muitas coisas nas nossas igrejas. Observe o seguinte: a comunhão. Irmãos, cada cristão que faz parte da sua igreja precisa conversar um com o outro, precisa ser amigo um com o outro, precisa ter koinonia, precisa ter comunhão. Mas tem muitos crentes que não falam um com o outro. Tem pré-adolescentes que não gostam de um, não gostam do outro, não fala. Irmãos, já teve situações de membros da igreja, pessoa da mesma igreja teve que mudar, sair da igreja porque não conseguia olhar no outro, não conseguia conversar com o outro. Como é que vai tomar santa ceia um povo desse, pelo amor de Deus? Irmãos, a igreja precisa andar em comunhão. Você conversar, ser amigo, dialogar um com o outro, ajudar de acordo com a necessidade, não querer ver o mal de ninguém, porque ter comunhão é isso, é querer ver o bem, o crescimento, é se alegrar com a conquista do outro, é chorar com a dor do outro, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Assim deve ser a igreja de Cristo Jesus. Mas eu te pergunto, tem acontecido isso na sua igreja? Tem acontecido isso na sua EBD, na sua classe? Deixa aqui nos comentários. A igreja precisa estar unida, precisa viver em amor, precisa ter koinonia, comunhão. Pois essa igreja que tem união, que tem comunhão, vai morar no céu. E as outras, pastor, vai ficar tudo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Deus é o nosso Pai. Como afirmamos anteriormente, somos irmãos porque temos o mesmo Pai, o Senhor Deus. Já aprendemos que, por conta do pecado, o ser humano separou-se de Deus. Entretanto, por meio do sacrifício de Jesus, a humanidade recebeu graciosamente a oportunidade de se reconciliar-se com o Criador, bem como tornar-se filho de Deus, mediante a fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Mas é muito triste, porque Deus deu condição para todo mundo se tornar filho de Deus e assim habitar nas mansões celestiais. Mas as pessoas não querem, as pessoas rejeitam. Tem pessoas que estão até na igreja, mas estão de olho nas coisas do mundo. E nós, enquanto cristãos, e você, enquanto professor do EBD dos pré-adolescentes, precisa deixar isso muito claro, que eles estão na igreja, faz parte da família de Deus, são filhos de Deus por ter aceitado ou ter nascido e permanecido nos pés do Senhor.
por isso vão morar no céu. Mas, no entanto, se ele desprezar a promessa de Deus, se ele desprezar a presença do Senhor, desprezar de estar na carne do Senhor, eles vão perder essa reconciliação, eles vão perder essa unidade, vão perder essa comunhão, Quantas pessoas já estiveram na sua igreja e hoje estão afastados? Não cultuam mais, não pregam mais, não cantam mais, não têm vontade de adorar, de servir a Deus. Estão destituídos da glória do Senhor. Perdeu a filiação. Veja só, todo ser humano é criatura de Deus, mas quando você aceita Cristo e permanece, você se torna filho de Deus por adoção. Somos filhos adotivos de Deus. Mas se você se afastar da presença, você perde essa adoção. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: Somos filhos do Criador. A graça, favor imerecido de Cristo, nos faz filhos de Deus. Que maravilha! Isso nos traz a confiança de que em todos os momentos de nossa vida teremos um Pai que nos ama e sempre buscará o nosso bem. Quando aprendemos essa verdade, entendemos o papel de Deus como nosso Pai, o seu cuidado, ensinamento e amor. Compreendemos também o nosso papel como filho, as responsabilidades e as bênçãos espirituais em Cristo. Temos a honra de ter o Pai que é soberano e que nos ama incondicionalmente e tem planos maravilhosos para nós. Logo, é nosso dever obedecer e cumprir inteiramente os seus mandamentos. Irmãos, ter Deus como Pai é o sonho de todo mundo. Porque Deus é poderoso, Deus pode fazer todas as coisas, Deus ele nos ama, mas também nos dá responsabilidade. Veja só, né? Ter Deus como Pai é bênção pura sem mistura, mas no entanto nos dá responsabilidade, compromisso. Nós precisamos respeitar a Deus, honrar a Deus, o nome do nosso Deus está sobre nós. A sua vida, o jeito que você fala, que você se comporta, pode fazer com que o nome de Deus possa ser blasfemado, possa ser humilhado. Quantas pessoas você já ouviu falar dizer assim: Deus é mais ser crente daquela igreja, Deus é mais, lá tem fulano que faz isso, isso e isso. Ele está envergonhando o nome de Deus, através do comportamento e das atitudes. Nós precisamos honrar o nome que nós temos de filhos de Deus. Eita, nós precisamos honrar e valorizar, porque nós somos chamados, somos reconhecidos como os filhos de Deus e moradores do céu. Mas para isso, precisa ter compromisso, responsabilidade, temor, reverência, sabedoria para saber entrar e sair dos lugares, para que assim o nome de Deus não venha a ser blasfemado através do teu comportamento e do meu comportamento. Eu preciso dar bom exemplo. Eita, meu Deus do céu, viu? E todos os pais amam quando os seus filhos dão bom exemplo. Se ou não, você enquanto pai e professor da EBD não gosta, imagine só Deus contigo. Imagine só como Deus ama quando vê o seu comportamento, a sua fala, você pregando a palavra, você evangelizando, você anunciando o evangelho de Cristo. Deus fica alegre com a sua atitude e seu comportamento, mas também quando fica vendo o que não deve, falando o que não deve, assistindo o que não deve, Deus se entristece com você. Por isso, vamos fazer a vontade do nosso Pai, obedecer cada vez mais, pois assim, na obediência, Deus nos abençoa. Na obediência tem crescimento, tem prosperidade para a sua vida e para a minha vida também. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: a certeza do perdão. Em nosso relacionamento com o Criador, podemos ter a certeza de que já recebemos o seu perdão. Assim sendo, não precisamos viver com peso na consciência por conta dos pecados cometidos antes de aceitarmos a fé. O apóstolo Paulo declara que quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus. Logo, não há mais condenação alguma para aqueles que não vivem na prática do pecado e sim na obediência ao evangelho de Cristo. Irmãos, todas as pessoas, presta atenção, todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo verdadeiramente. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas, irmãos, que aceitam a Jesus Cristo por emocionalismo, por pressão, por medo, por necessidade. Essas pessoas não estão aceitando a Jesus Cristo. Estão aceitando a igreja, estão aceitando as doutrinas e assim por diante. Quando eu falo aceitar Jesus Cristo, é se converter, é entregar a sua vida por completo. Essas pessoas que assim o fazem, imediatamente, presta atenção, imediatamente recebe o perdão de Deus. Recebe a santificação inicial. Logo, se morrer naquele momento, está salvo.
Ah, pastor, mas não fez nada na igreja. Mas está salvo. Porque o perdão de Deus é para com todos. E o perdão de Deus, a santificação inicial, vem no momento que você aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo purifica você de todos os pecados. Isso é maravilhoso. É por isso que se a pessoa morrer, vai ter a salvação. Tudo isso por amor dele, mas porque ele nos ama. É porque ele nos ama cada vez mais. Então o perdão de Deus está para com todo mundo. Mas nós precisamos nos arrepender do pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos deixar toda a prática do pecado. Porque já nascemos de novo. Já somos novas criaturas. A velha natureza foi morta. Deve estar morta na nossa vida. E a gente não pode ficar alimentando a velha natureza. Pois a qualquer momento ela vai ressurgir mais forte ainda. Mas está repreendida em nome de Jesus. A nossa velha natureza vai ficar morta. Vai ficar presa. Vai ficar retida. Em nome de Jesus. E cada vez mais nós vamos estar com a natureza de Cristo. Eita! Pregando, falando, imitando a Cristo Jesus cada vez mais. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: o cuidado do nosso Pai. Jesus disse que assim como um pai terreno disciplina seu filho para o bem e não lhe nega o que é necessário, semelhantemente o Pai Celestial não nega bem algum aos seus filhos. O que Deus espera de seus filhos é que estes recebam a sua repreensão amorosa e busquem o arrependimento sempre que for necessário. A maior alegria do pai é estar em comunhão com seus filhos e vê-los também em comunhão uns com os outros. Você já conversou com o pai hoje? A Bíblia nos ensina que ele está pronto para nos ouvir a qualquer momento. Veja só, dois pontos aqui interessantes, né? A nossa conexão, o nosso respeito, o nosso temor ao nosso Deus. Deus se alegra muito quando você faz a vontade dele. Sabe, quando você faz o serviço dele, quando você faz a obra dele, Deus fica muito feliz. Deus também fica feliz quando você tem comunhão com seus irmãos. Porque qual pai que fica feliz quando vê o irmão brigando com outro irmão? Ninguém gosta. Deus também não gosta. Deus não se alegra quando você ficar falando mal do irmão. Eita, quando você ficar brigando com o irmão. Fica cochichando com outro irmão. Não quer ajudar o irmão. Não incentiva o irmão. Faz de tudo para o irmão cair. Deus não se agrada. Você está entendendo? Assim como o pai fica feliz quando você cuida das coisas do pai, Deus gosta quando você faz a obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma como o pai não gosta de ver os irmãos brigando um com o outro, Deus também não gosta quando tem um crente falando mal do outro. Eita, Jesus amado. Quando tem a igreja falando mal da outra. Deus não gosta desse negócio, não. O nosso dever é ter comunhão uns com os outros. É falar bem, ajudar, dar a mão para que possa estar se levantando. Te pergunto, pré-adolescentes, você tem feito isso? Você tem ajudado os outros pré-adolescentes, os novos convertidos, a ficar na presença do Senhor? Ou tem gente aí torcendo para que o novo convertido saia da igreja, porque talvez veja uma vida ruim, praticava muitos pecados? Vamos ficar atentos, pois a igreja de Cristo é formada por várias pessoas, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas que tiveram uma vida mais legais, pessoas que vieram da prática do pecado, mas todos estes, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e hoje faz parte da igreja de Cristo, logo são nossos irmãos. Vamos agora para a nossa conclusão. A igreja é nossa família espiritual e nos concede todo o apoio para seguirmos na caminhada cristã. Não existe um pai mais amoroso e que cuide de nós como o Senhor. Em Cristo, somos amados e temos uma família completa. Meu Deus do céu, irmãos. A igreja, irmão, tem que ser formada de pessoas que têm amor, que têm compromisso, que têm dedicação. Em nosso coração, irmãos, tem que ter paz, tem que ter tranquilidade. Tem que ter companheirismo, tem que ter bondade. Nós devemos estar abrindo nosso coração para ajudar quem for necessário. Você, quando cristão, você, enquanto pré-adolescente na igreja, precisa servir ao Senhor com aquilo que você tem, com os seus talentos. Para cada obra, Deus tem uma pessoa. Para cada obra, Deus chama uma pessoa, assim como Deus tem te chamado. Agora, vamos zelar, vamos cuidar. Para que a igreja possa estar crescendo e desenvolvendo, a igreja precisa ser formada de amor, dedicação e compromisso cada vez mais em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você aprendeu alguma coisa? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, que é de suma importância. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende esse canal é legal e envia para outros professores também a terem conhecimento, tá bom? E fica conosco, pois agora chega o momento de colocarmos a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 2 do segundo trimestre de 2023, que traz por título
A igreja, uma família espiritual. Se prepare, pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento, viu? E lembrando a você, a dinâmica dos pré-adolescentes vai estrear toda sexta-feira às 14 horas. E estreia o nosso vídeo com a dinâmica. O vídeo completo, com a dinâmica e o vídeo-aula, estreia na sexta, às 9 horas e 5 minutos. Por isso, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Vou aproveitar também esse momento, já vou lhe fazer outro convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte. Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráficos, PDF, cartazes, simulado, certificado. Todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola. Quem tiver interesse em ser membro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, é só você entrar em contato comigo, ou se quiser, entra no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou estar deixando o link nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título A Igreja, uma Família Espiritual. Veja só, nesta lição está muito falando acerca de Deus como Pai e a igreja como filho de Deus. Por exemplo, você é filho de Deus e tem suas funções e responsabilidade. Por isso vamos trabalhar nessa temática com essa atividade, tá bom? Você vai precisar fazer 2 cartazes. No primeiro cartaz vai estar o seguinte: qual a função do cristão como filho de Deus? Qual a função do cristão como filho, que no caso, filho de Deus? O segundo cartaz com a seguinte: qual a função de Deus como pai? Qual a função de Deus como pai? Veja só, quando chegar na sua sala de aula, você vai precisar dividir sua turma em 2 grupos. Cada grupo recebe um cartaz desse. Um grupo vai estar falando a função de Deus como pai. Um segundo grupo vai estar falando sobre a função do cristão como filho. O que é para colocar aqui? Eles vão fazer aquela relação, aquela correlação. O que um filho faz, que o cristão deve fazer. Por exemplo, um filho deve obedecer seu pai. Aí ele vai ter que fazer a correlação. O cristão precisa obedecer ao pai. Pronto. Um filho precisa realizar a obra do pai. Aquilo que o pai manda, o filho precisa obedecer. Da mesma forma, o cristão precisa obedecer à ordem do Senhor. Da mesma forma, o filho precisa cuidar das coisas do pai. Assim também um cristão precisa cuidar das coisas de Deus, da obra do Senhor. Deu para você entender? Aqui a intenção, irmãos, é que ele faça aquela correlação. A equipe vai estar colocando aqui a relação do filho. Qual é a função do filho? Qual é a função do filho? E logo após vai estar explicando com essa mesma função que o filho tem para com o pai humano, terreno, nós também devemos ter com o nosso pai. Nós devemos obedecer ao nosso pai, cuidar das coisas de Deus, da obra do Senhor e assim por diante. Deu para você entender? Da mesma forma, o segundo grupo vai estar falando qual a função de Deus como pai. Primeiramente, qual a função de um pai? Zelar, cuidar, disciplinar, sustentar, proteger.
Deus faz tudo isso. Deus nos sustenta, Deus nos protege, Deus nos guarda e ainda temos a nossa herança quando chegarmos lá no céu. Deve você entender a relação de Deus como Pai e também do cristão como filho. O aluno coloca aqui a função do pai e ele vai explicar, faz aquela relação, Deus enquanto pai. Vamos para aquele resumo da dinâmica, para você não ficar em dúvida. 2 cartazes, um com o primeiro, qual a função de Deus como pai? O segundo cartaz, qual a função do cristão como filho? Chegando na sua sala de aula, pode ser no início, no meio, no final, fique à vontade. Você vai precisar dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai ficar responsável de fazer essa relação, essa função. Por exemplo, qual a função de um filho? Zelar do pai, cuidar do pai, das coisas do pai, obedecer o pai, fazer o que mais? Então vai colocar a função do filho para com o pai. E após isso, na hora da apresentação, vai ter que fazer essa relação. E qual a função do cristão como filho de Deus? Amém? Da mesma forma, o segundo grupo vai estar falando da função de um pai. A função de um pai é proteger o filho. E qual a função de Deus? Deus também nos protege, Deus nos dá livramento. Qual a função do pai? Sustentar o filho. Deus também nos sustenta. Ele coloca a função de um pai e após isso ele faz a relação com Deus sendo o nosso pai, tá bom? E assim você termina, que é bênção pura. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição dos pré-adolescentes, que traz por título A Igreja, uma Família Espiritual. Veja só, nós sabemos que a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Logo, um corpo aqui, nós falamos que são divididos em 3 partes principais. O corpo está dividido em 3 partes principais, que são elas: cabeça, tronco e membros. Assim é dividido um corpo aqui na Terra: cabeça, tronco e membros, que são as principais partes do corpo, tá bom? Você precisa fazer o seguinte: você vai dividir um papelzinho, tira um pedacinho assim, tá bom? Pode ser uma folha de papel ofício, deixa Deus te usar como você quiser. Mas cada aluno precisa receber um pedaço de papel assim, juntamente com o indocor, um piloto, que você quiser. Se você quiser também, você pode pedir que eles façam um desenho de um boneco, tá bom? Que eles façam o desenho de boneco. Se não, só vão precisar escrever o seguinte: as principais funções da igreja. Por exemplo, o que representaria a igreja enquanto cabeça, enquanto tronco, enquanto membros? As principais características. O que é que não pode faltar na igreja? Tem para você ver? Os alunos vão estar recebendo um pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel eles podem fazer o desenho que quiserem, de um boneco, de uma menina, fique à vontade. Eles vão estar destacando, assim como o corpo representa a igreja de Cristo, nós precisamos colocar as 3 principais funções, o que não pode faltar na igreja. Mas vamos lá para o nosso resumo da segunda dinâmica, tá bom? Você só vai precisar entregar para os seus alunos um pedaço de papel, pode ser uma folha, fique à vontade, e algumas canetas, pilotos e assim por diante. Você vai pedir que eles estejam desenhando um boneco, qualquer boneco que ele quiser, tá ok? Um boneco de um menino, de uma menina, deixa Deus usar. Eu sou péssimo de desenho, mas pode ficar tranquilo, viu? Qualquer desenho do jeito que eles quiserem, tá ok? E você vai falar o seguinte: olha, nós sabemos que o corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Eu gostaria que vocês colocassem aí no desenho de vocês, né? A cabeça, né? Tem um tronco e tem um membro. Você vai estar escrevendo o seguinte: as 3 principais funções da igreja. O que é que a igreja não pode deixar de fazer? O que a igreja precisa fazer? Assim como o corpo tem 3 partes principais: cabeça, tronco e membro, a igreja também tem as principais funções. Quais são elas? Eles vão estar escrevendo aqui de acordo com a opinião dela, porque é a opinião de cada um. Logo após isso, você vai abrir espaço para que cada um possa estar falando quais são as principais funções da igreja: orar, evangelizar, ler a Bíblia Sagrada, interessante, ajudar, entregar a cesta básica. Deixa eles colocar o que eles quiserem, porque a opinião deles. Quais são as principais funções da igreja? Assim como o corpo, deu para entender? Assim como o corpo tem 3 partes: cabeça, tronco e membro. Seus vão estar desenhando o boneco e logo após vai estar colocando as 3 principais funções, característica, comportamento que a igreja precisa ter, já que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Deu para você entender? Dá para você dar um brado de glória? Mas quer saber o seguinte: você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Você vai fazer alguma alteração? Fique à vontade. A nossa intenção tão somente é trazer algumas ideias para você possa aplicar na sua turma. Mas se quiser mudar, fique à vontade. Por exemplo, você já pode levar um boneco pronto.
fique à vontade também, já pode levar o bonequinho pronto, abençoado, bonito, para que eles possam não somente colocar a função da igreja que representa a cabeça, a função da igreja que representa o tronco e a função da igreja que representa os membros. Fica ótimo também. Eu tenho dito, tem várias possibilidades. Você faz de acordo com as suas necessidades e de acordo com como você gosta e a sua turma, tá bom? Mas só peço o seguinte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Até a próxima aula, até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.